Hoje nós vamos falar sobre a doutrina da criação, conforme é ensinada pela Igreja Católica desde os tempos dos apóstolos. Nós sabemos que existe um forte trabalho dos inimigos de Deus para eliminar da mente das pessoas todo o conhecimento e toda referência que Deus colocou na sua criação. Justamente hoje nós estamos celebrando o Domingo da Septuagésima, que é a ocasião litúrgica onde a Igreja começa a ler o livro do Gênesis e nos apresenta esse texto belíssimo da criação, conforme nós lemos na Bíblia. Todos os padres da Igreja, num consenso geral, nos mostram que devemos entender o texto do Gênesis no senso literal. Quer dizer que isso não é um livro mitológico ou isso não é uma simples explicação simbólica sobre aquilo que Deus fez. Mas todos eles deram testemunho, e qualquer pessoa que quiser pode estudar Santo Agostinho, Santo Isidoro, São João Crisóstomo e todos os padres da Igreja, e verá que isso é uma doutrina comum de todos os grandes doutores da fé. O Gênesis deve ser interpretado de forma literal. Portanto, essa é a doutrina católica. No entanto, atualmente, as pessoas pensam que a Igreja foi superada pela ciência e que a ciência encontrou verdadeiras respostas sobre aquilo que a Igreja, que é ultrapassada ou que seria uma Igreja medieval inimiga da ciência, teria proibido as pessoas de descobrir. Mas é justamente o contrário. A Igreja, sendo defensora da verdade e protegendo a revelação divina, sempre nos ensinou aquilo que é verdadeiro sobre a criação de Deus. Enquanto que a falsa ciência, que se desenvolveu principalmente a partir do século XVI, nos ensina grandes mentiras e esconde a verdade sobre o universo e sobre a criação, porque todos esses organismos que comandam o conhecimento nos nossos dias são dominados pelo sistema globalista que visa a destruição da fé e do cristianismo. Portanto, eles pretendem destruir a noção de Deus e de todas as marcas que Ele colocou na sua criação. Infelizmente, há muitos sacerdotes católicos, mesmo tradicionalistas, que ensinam essas falsas doutrinas e toda a catequese foi contaminada por essas mentiras evolucionistas desses gigantes do luciferianismo como Galileu e Darwin. Portanto, vamos prestar atenção contra essas heresias proclamadas por esses indivíduos e vamos professar como verdadeiros católicos o dogma da fé na criação, que é o primeiro artigo da fé, quando nós dizemos: eu creio em Deus, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. E quando nós cremos na criação, nós rejeitamos a doutrina do Big Bang, porque não foi com uma grande explosão que Deus criou o universo, mas Deus criou o universo a partir da sua vontade e organizando cada elemento no momento certo, no lugar certo, da forma como Ele quis. Portanto, essa doutrina completamente maçônica e evolucionista, que ensina que o mundo foi criado a partir de uma explosão e que tudo ali começou a partir do caos, é falsa e contrária à doutrina da fé. Tudo isso, de fato, foi condenado por São Pio X quando, no começo do século XX, ele condenou o modernismo, que assume a doutrina herética dos protestantes liberais, que ensinam que a ciência tem o verdadeiro conhecimento do universo
e não o livro do Gênesis lido de forma literal. Então é assim que nós devemos acolher a fé e rejeitar todas essas falsas doutrinas. Vejam que hoje estamos dominados por um sistema que se apoderou até mesmo da estrutura da Igreja Católica. E este homem que se apresenta como Papa, que não passa de um jesuíta infiltrado e agente da nova ordem mundial, proclama abertamente a sua adesão à falsa doutrina do Big Bang, quando diz neste pronunciamento: Il Big Bang, che oggi si pone all'origine del mondo, non contraddice l'intervento creatore divino, ma lo esige. L'evoluzione nella natura non contrasta con la nozione di creazione, perché l'evoluzione presuppone la creazione degli esseri che si evolvono. Vendo aquilo que ele está dizendo, podemos ter a certeza de que esse homem não pode ser um verdadeiro Papa, porque todos os verdadeiros papas ensinam de forma infalível a fé católica de todos os tempos. Portanto, saibamos com discernimento rejeitar todas essas falsas doutrinas e acolher a fé na criação, conforme está escrito no livro do Gênesis, no capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Não foi outra pessoa, foi Ele mesmo que criou o céu e a terra. E Ele não criou o caos, mas Ele criou o céu e a terra com uma finalidade. A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã dia primeiro. Quer dizer que num ato instantâneo, Deus criou a terra. Depois continua o Gênesis dizendo que Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento, das que estavam por cima do firmamento. E assim foi feito. E Deus chamou ao firmamento céu, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Portanto, a terra é essa forma circular e plana que está ali no centro do universo. E o firmamento é a parte desse domo que cobre a terra, onde Deus localizou os astros. Em cima do firmamento, Deus colocou águas, e essas águas, inclusive, foram derramadas na época do dilúvio, quando toda a terra ficou completamente submersa pelas águas. Portanto, é falsa a ideia de dizer que a Terra é um globo giratório, como se costuma apresentar hoje em dia. Mas a Terra, na verdade, é o centro do universo e é criada por Deus de forma estável e completamente fixa, como nós lemos em várias passagens da Escritura e dos Salmos. Entretanto, os inimigos de Deus fizeram uma grande revolução para criar essa falsa ciência e infundir na mente das pessoas, através de lavagem cerebral, a ideia de que vivemos num globo giratório. Porque esse globo giratório, perdido num universo caótico, corresponde perfeitamente ao mundo revolucionário que Lúcifer quer criar. E corresponde ao espírito de loucura e de completa falta de referências que o homem moderno começa a ter a partir do momento em que assimila esses novos paradigmas a respeito do mundo em que vive. E foi assim que Nicolau Copérnico, um agente revolucionário do século XVI, que estava infiltrado na igreja como sacerdote desde a sua juventude, escreveu o livro De Revolutionibus Orbium Celestium, que foi publicado justamente no ano da sua morte,
em 1543. Esse livro, como o nome já diz, é uma revolução. Esse livro assume a doutrina heliocentrista que foi inventada por Pitágoras, que é o pai de todas as sociedades secretas e de todas as seitas gnósticas. Então, Copérnico, assumindo essa doutrina do satanista Pitágoras, ele apresenta essa ideia de que a Terra está girando em torno de si mesma e em torno do Sol. E foi no reinado do Papa Paulo V que veio o decreto de 1616 condenando a doutrina do heliocentrismo. Depois, no reinado do Papa Urbano VIII, se emitiu um segundo decreto condenando essa doutrina que na época era defendida por Galileu. Portanto, Galileu foi condenado pela Igreja por heresia, afirmando que a Terra se move em torno dela mesma e em torno do Sol. Alguns anos depois, no reinado do Papa Alexandre VII, emitiu-se uma nova bula reforçando que o heliocentrismo era herético. Então, justamente a partir da Revolução Francesa, todos esses novos governos revolucionários impuseram aos membros da Igreja para não mais ensinar a correta doutrina sobre a criação de Deus. E começaram a impor em todos os setores da sociedade e da educação que somente a ciência poderia dar respostas a essas questões e que deveríamos ignorar completamente a revelação bíblica. Ora, foi assim que os membros da Igreja se intimidaram e que esta doutrina verdadeira sobre o criacionismo e sobre o geocentrismo foi se enfraquecendo, a tal ponto de que até as traduções bíblicas começaram a ter um trabalho tendencioso de traduzir orbem terre por globo terrestre, que na verdade significaria a face da Terra. Então, tudo foi movido no sentido de exterminar o verdadeiro entendimento a respeito da criação e a respeito da forma da Terra. No entanto, o Catecismo Romano, que foi publicado por ordem do Concílio de Trento, ensina claramente que a Terra foi fundada na sua firmeza e que Deus ordenou por sua palavra que ela fosse estável para sempre no centro do universo. E é assim que vários salmos, como o Salmo 92 ou como o Salmo 103, ensinam a mesma coisa. E isso também podemos ler no Salmo 88, que diz: Tui sunt celi et tua est terra, orbem terre et plenitudine meius tu fundaste. Quer dizer que Deus, ele fundou, ele colocou ali as bases do orbe, quer dizer, da face da Terra, em todos os seus limites, para que a Terra nunca se movesse. Santo Tomás de Aquino, também, quando comenta a respeito da cosmologia de Aristóteles, prova que a Terra é plana e imóvel, e que foi estabelecida como centro do universo criado. Porque ele diz que o filósofo demonstra que é impossível que a Terra possa se mover. E se exclui também todas as opiniões falsas a respeito da forma da Terra. Portanto, ele conclui que é necessário que a Terra, para ser estável, tenha uma figura plana, pois a figura esférica facilmente se move porque tange a superfície numa pequena parte, mas a figura plana tange toda a superfície, por isso ela está apta para ser estável, como ensina a Bíblia. E é por isso que nós devemos ler com atenção o livro do Gênesis e perceber que essa revelação de Deus nos ensina claramente qual foi a forma que o universo recebeu quando Deus o criou. Por isso diz ali: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco,
E assim foi. E Deus chamou o elemento seco de terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E Deus disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que segundo as suas espécies deem fruto e que tenham em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto, que tinham em si a sua semente segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E Deus disse: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles como sinais para as estações e para os dias e para os anos. Então, assim que Deus criou esses luminares para a terra. Então, não foi a terra criada depois do sol, mas foi o sol e a lua que vieram depois da terra e em função da terra. Por isso diz: e Deus os pôs no firmamento para iluminar a terra, para governar o dia e a noite e para fazer a separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. E foi a tarde e a manhã e o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Então você percebe aqui que as aves ou os peixes não são produtos da evolução, mas Deus os criou como eles são. E desde o princípio eles já foram daquela forma, porque Deus já deu para eles aquela forma exata desde o dia em que eles foram criados. Nenhum animal, nenhum peixe, nenhuma planta evoluiu desde a criação do mundo. Tudo é exatamente como Deus planejou e como Deus criou. E tudo ele fez, como eu disse, num instante. No mesmo instante que ele diz, faça-se, foi feito. E no mesmo instante que a nossa mente é capaz de conceber uma imagem, Deus é capaz de criar alguma coisa. Portanto, é aqui que nós devemos realmente dar o nosso consentimento de fé, porque a pessoa que não crê, ela não pode dizer que ela é católica. E a pessoa que não consente com a revelação que está na Bíblia, ela não pode estar também participando das promessas de Deus. Porque Deus só acolhe consigo aquele que crê na sua palavra. E é por isso então que nós continuamos aqui a leitura e vemos que Deus criou os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e toda ave que voa segundo a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Então, quando nós falamos dos monstros marinhos, podemos também pensar nos dinossauros, que de fato foram criados por Deus e fizeram parte da vida do mundo, desde a criação do mundo até o século XV, quando foi extinto o último dinossauro. Então, ainda havia relatos de monstros marinhos e de dinossauros até o século XV, e poucas pessoas sabem disso. De fato, os dinossauros não viveram numa era pré-histórica antes do homem, mas os dinossauros sempre conviveram com o homem e sempre fizeram também muitas perturbações na vida humana. Por isso que muitas vezes eles eram mortos, como nós vemos nas lendas e nos contos antigos que nos falam de dragões que atrapalhavam a vida daquelas cidades. Então, nós percebemos com isso que os dinossauros ou dragões realmente conviveram com a vida humana, mas foram extintos já há algumas centenas de anos. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E Deus disse: produz a terra seres viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim foi.
E Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies e os animais domésticos segundo as suas espécies. E todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Por isso, veja aqui a mentira evolucionista que é ensinada vergonhosamente nas escolas e nas universidades, dizendo que o ser humano é um produto de uma evolução e que teria vindo de um macaco. Então quer dizer que isso não somente é uma afronta contra a dignidade humana, que foi criada à imagem de Deus, mas é uma afronta à própria inteligência das pessoas que realmente conseguem pensar e conseguem perceber que a evolução não seria capaz de transformar um ser menos evoluído num ser mais perfeito e mais evoluído. Porque normalmente as coisas têm a tendência de deteriorar e não de se aperfeiçoar, principalmente quando elas são movidas pelo acaso. No entanto, a mão de Deus criou o ser humano. E a mão de Deus criou o homem à sua imagem. Por quê? Porque Deus fez o homem com a dignidade espiritual. É por isso que o homem foi criado à imagem de Deus, porque o homem tem uma dignidade espiritual. E quando Darwin, que foi também um agente dessas sociedades secretas, começou a divulgar essa falsa doutrina evolucionista, ele simplesmente fez ali umas viagens e anotou no seu diário algumas observações. Quer dizer, uma coisa que não tem nenhuma prova, não tem nenhum critério científico, ele mesmo chamou de teoria e imediatamente todos fomos obrigados a engolir essa farsa, essa grande mentira de dizer que o ser humano não passa de evolução e não passa de um desenvolvimento de um macaco como se nós fôssemos mais um dos animais. E isso é falso, porque apesar de termos características animais, nós fomos criados com uma dignidade espiritual. Fomos criados, homem e mulher, a dignidade espiritual de Deus. Por isso Deus diz: façamos o homem à nossa imagem. É interessante aqui o verbo no plural para mostrar que é a Trindade que está atuando. O Filho atuando por ordem do Pai com a ação do Espírito Santo. E é esse Deus Trindade, esse Deus plural, que vai atuar ali diretamente na formação do homem. É diferente da forma como ele fez todas as outras coisas, quando ele cria com a sua palavra. Enquanto que o ser humano, ele forma com o barro da terra. E ali ele vai fazer com que esse ser humano seja abençoado e possa sujeitar todas as coisas, dizendo: enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse-lhes mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto e dê semente. Tudo isso vos servirá de alimento. E a todos os animais da terra e às aves do céu e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, Deus também deu todas as ervas verdes como alimento. E assim foi, e Deus viu que tudo quanto fizera era muito bom, e foi a tarde e a manhã e o dia sexto. E assim foram acabados os céus e a terra com todo o seu exército. Quer dizer que não houve nada além daquilo que Deus criou, ou seja, a terra e o céu. No céu Deus colocou os astros, e os astros são elementos luminosos, não são seres nem elementos sólidos como nós encontramos na Terra. Portanto, é outra mentira dizer que os planetas
são elementos sólidos, ou que na Lua nós vamos encontrar pedras, ou que nos outros planetas nós podemos caminhar ou mesmo visitar. Isso é impossível porque todos esses astros não passam de elementos luminosos, não passam de plasmas que foram concebidos por Deus com uma finalidade, e essa finalidade é justamente manter a vida na Terra e nos mostrar a beleza e a grandeza da criação. E por isso não nos é permitido imaginar que Deus tenha criado extraterrestres, porque todas as coisas que foram criadas foram feitas na Terra. Os únicos seres extraterrestres, ou seja, fora da Terra, que Deus criou são os anjos. Sejam os anjos bons, que estão com Deus, que estão no céu, sejam os anjos maus, que estão contra Deus e que estão no inferno, que foi colocado debaixo da terra. Então, é aqui que nós devemos entender toda a lógica dessa criação, que tem também seres espirituais, portanto os anjos, mas que não permite que as pessoas imaginem outros lugares, outros seres e outras criações além daquela que Deus fez, conforme Ele nos revelou no Gênesis. Portanto, em resumo, nós podemos concluir o seguinte, que a criação é um tema que diz respeito à fé. Foi revelado por Deus, e uma vez que isso é matéria de fé, todos nós, como cristãos católicos, somos obrigados a crer. Do contrário, nós estamos nos afastando da verdadeira igreja. Nós podemos também dizer que a verdadeira ciência não está de forma alguma em contradição com a Bíblia, e que as Escrituras nos explicam coisas que são reveladas e que Deus nos traz através de um conhecimento que ultrapassa a nossa razão, mas isso não significa que sejam coisas irracionais ou contrárias àquelas experiências que alguém pode fazer no âmbito científico. Por isso, nós podemos também entender que é uma falsa ciência produzida pelos inimigos da igreja que produz essas teorias como o heliocentrismo e o evolucionismo e que levam as pessoas a se afastarem de Deus e a perder totalmente a referência de Deus. Tudo isso é feito nesse projeto de conspiração, porque de fato existe uma conspiração, não simplesmente contra certas pessoas ou contra a humanidade, mas contra Deus e contra o seu Cristo, como diz o Salmo 2. E essa conspiração contra Deus e contra o seu Cristo tem por objetivo destruir completamente a sociedade cristã e a Igreja Católica. Mas uma vez que nós mantemos a nossa fé, nós também mantemos a Igreja Católica, conforme a promessa de Cristo, que diz que as portas do inferno jamais vão prevalecer. Uma vez que isso fica claro para nós, então nós podemos sim dizer com toda clareza que a Terra é completamente imóvel e que todo o universo está em torno da Terra. Uma vez que nós entendemos isso, nós reconhecemos o nosso Criador que está acima de nós, localizado no céu, e ali no céu, Ele rege todas as coisas e cuida de todas as coisas, como Ele faz desde o início do mundo. E mesmo que não haja um consenso entre os teólogos a respeito da forma da Terra, e mesmo que não seja uma heresia alguém afirmar que a Terra seja esférica, nós podemos também concluir que a Terra é plana a partir dos instrumentos modernos que nos provam que os oceanos estão todos no mesmo nível e que mesmo as viagens aéreas de milhares de quilômetros são realizadas na mesma altitude. Então tudo isso está de acordo com a razão, tudo isso está de acordo com a observação e a experiência, que são os métodos científicos para nos trazer a verdade sobre as coisas que fazem parte da nossa vida real. E é isso que é necessário nós entendermos para nós partirmos para a vida sobrenatural. Porque toda verdadeira filosofia primeiro deve nos explicar a verdade sobre a nossa vida real, para depois nós podermos, através da revelação divina, entender a verdade sobre a nossa vida sobrenatural.
Então nós estamos focalizados nessa doutrina porque nós cremos. E manifestando a nossa fé católica, damos graças a Deus por nos ter criado. E damos louvor a Deus por todas as obras das suas mãos, que foram feitas instantaneamente, segundo a sua vontade, como Ele quis e no momento em que Ele quis. E que então possamos voltar os nossos corações para o Filho de Deus, que é o Criador de todas as coisas, juntamente com o Pai e pela ação do Espírito Santo. E que esse Deus Todo-Poderoso possa nos conduzir sempre pelo caminho da fé, para que, vivendo segundo a sua justiça e fazendo sempre a sua vontade, possamos participar um dia de um lugar ainda mais perfeito que esse mundo, que Ele preparou para nós na vida eterna. E que Ele seja bendito para sempre. Amém.